Você provavelmente já conhece um pouco sobre o Node.js e muito provavelmente já deve ter até criado uma aplicação simples ou até uma mais avançada utilizando essa ferramenta. Mas eu aposto que tem alguns detalhes que você não conhece sobre a arquitetura do Node e que pode mudar completamente a forma que você constrói as suas aplicações. Ou até que possa te ajudar a entender por que sua aplicação está travando ou sofrendo algum problema de gargalo. E é por isso que hoje é muito importante você conhecer a fundo a arquitetura da ferramenta que você está utilizando. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo aqui hoje e é sobre isso que a gente vai falar. Você vai finalmente entender o que é o Asynchronous JavaScript, como que funciona o Node por detrás dos panos, e quais são os seus principais componentes. É isso aqui que a gente vai ver hoje. Então, fique comigo até o final e bora lá. Então, primeiro de tudo, antes de a gente pular para a arquitetura do Node, JavaScript assíncrono, é importante a gente entender de fato o que é o Node.js e para que ele serve, né? Para que ele foi criado. E, basicamente, o Node.js é um runtime de execução para o JavaScript. Então o Node ele não é uma linguagem de programação que a gente utiliza, e sim o runtime de execução para a linguagem. Então é ele que permite que nós, desenvolvedores, execute o JavaScript no lado do servidor, fora de um navegador como o Google Chrome, por exemplo. Porque o JavaScript ele foi originalmente criado para ser uma linguagem de execução no lado do cliente, para navegadores web, para adicionar interatividade aos websites, como por exemplo, poder fazer uma animação, adicionar uma action em um botão e coisas desse tipo. E o Node ele veio para trazer essa linguagem para o lado do servidor, para que a gente possa criar aplicações mais dinâmicas, tipo aplicações back-end, como APIs, CLIs. Hoje em dia é uma infinidade de coisas que a gente pode construir utilizando o Node. Agora, no web browser, o JavaScript está processando apenas os dados da sua requisição. Você já parou para pensar como que o JavaScript ele consegue processar os dados de múltiplos clientes ao mesmo tempo no back-end? Mas, antes de eu falar sobre isso, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo sobre arquitetura, desenvolvimento e aprender a construir aplicações escaláveis. E também deixa um like para dizer ao YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e para te entregar cada vez mais. Anyway, voltando ao vídeo, você já parou para pensar como que o Node ele lida com várias requisições ao mesmo tempo e de forma performática? Um desses motivos é o JavaScript assíncrono. Esse conceito de JavaScript assíncrono nada mais é do que um paradigma de programação, que ele permite que um programa ele execute tarefas simultaneamente, de forma paralela ou de forma concorrente, ao invés de ser sequencialmente, que é uma forma linear de processamento. Mas tá, o que é que isso quer dizer? Basicamente, significa que agora o JavaScript ele consegue processar várias tarefas ao mesmo tempo. Então, uma requisição ela não precisa esperar a outra terminar para poder começar a ser processada. E isso permite que um programa execute tarefas em segundo plano, independentemente do fluxo principal do programa. E permite também executar tarefas que podem levar muito tempo para serem concluídas sem bloquear o programa principal e ter que fazer o usuário ficar esperando. Então essa que é a magia do JavaScript assíncrono. E você vai ver diversas maneiras de implementação desse paradigma de programação no JavaScript, porém a mais comum dela é através do uso de funções async await, que é um tipo especial de função que ela retorna uma promise, que representa o valor que pode estar disponível no futuro. Isto porque você não sabe quanto tempo aquela função vai levar para terminar a sua execução. E basicamente o operador await é usado para pausar a execução de uma função async até que essa promise seja resolvida. Então é mais ou menos assim que funciona. Você cria uma função async que vai representar uma chamada a uma API de terceiro, por exemplo, porque você não sabe quanto tempo vai levar para ser executada, e você utiliza o operador await para pausar a compilação daquela sua execução até que você obtenha aquela resposta, que aí você consegue fazer um processamento logo em seguida. Mas se uma função async ela pausa a execução da minha função, isso significa que todo mundo que bater na minha aplicação naquele momento vai ficar bloqueado e ter que ficar esperando esse tempo indeterminado para poder continuar a requisição? Você já parou para pensar como que a arquitetura do Node consegue gerenciar isso? E é nesse ponto que a gente entra na beleza do Node.js, porque a arquitetura do Node ela é baseada em um modelo de Non-Blocking I/O, ou I/O não bloqueante, e também no modelo de Event Driven Architecture, o que torna o Node bem leve e eficiente, pois é isso que permite que um programa execute funções em segundo plano sem que bloqueie o programa principal e acabe fazendo o usuário ficar esperando no lado do cliente. E nesse modelo, uma aplicação Node é executada como um único processo e como uma única thread de execução. No entanto, ele pode usar vários cores do CPU graças ao uso da biblioteca libuv. É essa camada que dá ao Node.js acesso ao sistema operacional do computador para poder criar threads adicionais, se comunicar com o sistema de arquivos, se comunicar com o sistema de rede e entre outras funcionalidades. E só para você entender mais a fundo como que funciona essa arquitetura,
eu vou falar um pouco sobre alguns dos principais componentes que compõem a arquitetura do Node.js. Então, primeiro a gente tem o Engine V8, esse é o mecanismo que executa o código JavaScript, é um mecanismo muito rápido e poderoso utilizado por muitos outros projetos, incluindo o Google Chrome, e o Node ele é baseado nessa engine, nesse motor. É ele que permite que o Node entenda o código JavaScript que a gente escreve e que converte também esse código em linguagem de máquina para que o computador consiga entender e reproduzir aquele código. Em seguida, a gente tem também a biblioteca libuv. Essa é uma biblioteca escrita em C++ e ela fornece um conjunto de APIs para comunicação assíncrona, como por exemplo, ela fornece API para Networking I/O, que é chamada para API ou qualquer tipo de comunicação com a internet. Ela também fornece comunicação com o sistema operacional, que permite que o Node ele consiga trabalhar com múltiplas threads. Dá também acesso ao file system, como por exemplo aquela biblioteca FS, que representa a file system, e ela dá acesso ao disco do sistema, e também entre outras funcionalidades. A gente também tem o Node.js Runtime. Esse é o núcleo do ambiente do Node, que basicamente faz o bundle de vários pacotes, que inclui o Engine V8, a biblioteca libuv. Ela também inclui vários módulos integrados que fornecem funcionalidade comum para o Node, como o módulo HTTP, que permite que a gente inicie um servidor web e também faça solicitações HTTP, por exemplo. A gente também tem um cara que a gente chama de Event Query, que registra todos os eventos e funções para serem executados. Basicamente, cada linha de execução do seu código vai cair nesse Event Query para ser processado pelo Event Loop. E falando nele, a gente tem um Event Loop, é um dos principais recursos do Node.js. Eu vou fazer um vídeo só para falar desse componente, um vídeo prático, porque ele é muito importante e fundamental para que você entenda realmente como a arquitetura do Node funciona e como você consegue tratar bugs de performance na sua aplicação. Então não se esquece de se inscrever aqui para não perder esse vídeo de forma prática, desvendando a arquitetura do Event Loop. Mas em resumo, o Event Loop é um single thread loop que fica escutando eventos como solicitações HTTP recebidas, consulta a banco de dados, chamada de funções. Ele também é responsável por executar funções do tipo synchronous. Então, só para você entender como é que ele funciona um pouco por detrás dos panos. Quando algum código é executado, ele cai naquele Event Query que a gente falou sobre ele. O Event Loop, que está em um loop finito, detecta esse novo item na fila. Ele vai pegar esse evento. Esse pedaço de código vai parar no Event Loop, que agora está processando essa função. O Event Loop ele vai verificar se esse código é síncrono ou assíncrono. Se for um código síncrono, ele vai ser executado naquele mesmo momento ali e já devolver a resposta para o usuário. Mas se não, se for uma promise, por exemplo, o Event Loop vai jogar essa promise em um cara chamado thread pool, para ser processado, que é uma thread fora do loop principal, e vai registrar esse evento numa callback query, para que quando a thread pool termine de executar essa função assíncrona, ela retorne a resposta para essa callback query, para que o Event Loop execute a função que agora tem um resultado obtido e retorne para o usuário. Então, só para você entender de novo em outras palavras, o Event Loop que está aqui num processamento infinito vai ficar verificando os itens novos que chegam aqui nesse Event Query, que é uma fila de eventos. Chegou uma função para se comunicar com o banco de dados, ele sabe que é uma promise. Então, para não bloquear a thread principal, ele vai jogar para essa thread separada, nessa thread pool, que é um pool de threads, que a gente já vai falar mais sobre ele daqui a pouco. Quando essa thread pool, que é uma thread separada, fora desse Event Loop, terminar de resolver aquela promise, ela vai devolver a resposta, vai jogar essa resposta em outra callback query, que é outra fila, para que quando tem respostas de funções assíncronas, e o Event Loop vai identificar que agora esse evento que ele jogou aqui tem a resposta e ele agora consegue fazer o processamento de forma síncrona. Então é mais ou menos assim que funciona e eu sei que é muita coisa para digerir e é por isso que eu vou fazer um vídeo só sobre esse cara. E é por isso também que você se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo sobre esse tipo de assunto. Tranquilo? Então bora falar agora sobre o último componente, que eu falei dele, mas não expliquei o que ele é, que é o thread pool ou pool de threads. E só para você entender o contexto, algumas tarefas elas são realmente pesadas e caras para serem executadas no Event Loop, porque elas facilmente bloquearão o single thread que o Event Loop executa. E por isso que muitas aplicações têm gargalo e problemas de performance. E é aí que o thread pool ou pool de threads entra em ação. Porque o thread pool ele é fornecido ao Node.js pela biblioteca libuv, que nos fornece 4 threads adicionais completamente separadas da thread principal. E o Event Loop ele manda qualquer tarefa pesada, que seja assíncrona, para o pool de threads. E tudo isso acontece automaticamente para a gente nos bastidores, tudo acontece behind the scenes. E essas tarefas que são enviadas para o pool de threads são operações que lidam com, por exemplo, APIs do sistema de arquivo, criptografia, compactação, pesquisa de DNS, que basicamente corresponde a chamadas a domínios externos. Esses são os tipos de coisas que podem bloquear facilmente a thread principal. E é por isso que o Node.js ele delega para o pool de threads automaticamente. E agora você entende também o porquê o Node.js não tem apenas uma thread. Ele é single thread para a gente, porém ele lida com múltiplas threads behind the scenes.
Então, de tempos em tempos, você vai ver pessoas falando por aí que o Node.js ele é single thread, que lida com tudo ali naquela mesma thread principal. Porém, isso é mentira, né? Isso é um mito. Ele gerencia tudo ali através da thread principal, porém, qualquer função que requer muito tempo de execução, ou que você não sabe quanto tempo ela vai demorar para ser executada, né? Que basicamente são funções assíncronas, o Node.js automaticamente vai jogar para threads separadas, né, que fica nesse pool de threads que a LibUV que gerencia ela. Então, em resumo, é assim que o Node permite que a gente crie aplicações escaláveis e eficientes de forma simples e gerenciando grande parte das coisas por detrás dos panos para nós. E também com essas novas versões do Node.js, você já consegue também criar threads adicionais até para gerenciar e executar códigos síncronos, né, utilizando o módulo Worker Threads. Se vocês quiserem um vídeo sobre ele, como criar threads separadas da thread principal, é só deixar aqui nos comentários, certo? Então era isso que eu queria falar com vocês, né? Eu queria falar um pouco da arquitetura do Node de forma teórica, né? Antes de a gente ir para a prática. E eu espero que eu tenha agregado para você nesse tempo até aqui, beleza? Então, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like para dar um suporte aqui para a gente desse lado. E é isso, fica com Deus, um abraço, tchau, tchau.